Olá, meu nome é Juliana Clemente Rodrigues, eu sou advogada e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, subseção de Avaré. Hoje nós vamos falar a respeito da teoria do elo. Por essa teoria, descobriu-se que existe uma relação entre a violência praticada contra animais e a violência que é praticada contra seres humanos, principalmente idosos, crianças e mulheres e até mesmo adultos em situações de vulnerabilidade. Para falar a respeito desse assunto, nós temos 3 convidados. A doutora Valéria Guassu, que é psicóloga clínica, Dr. Bruno Corrêa Sarto, advogado e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, subseção de Avaré, e também o Dr. Fernando Carrano, que é médico veterinário. Eu agradeço a presença de todos. Obrigada, viu? Doutora Valéria, a teoria do elo nada mais é que a conexão dos atos cruéis que são praticados contra animais e também contra seres humanos, né? Não é de hoje que a gente já comentava realmente que o agressor de animais, né? Boa pessoa não é, até a gente sempre brincava, né? É verdade. E nessa linha, a gente pode afirmar que atos incendiários de crueldade contra animais apontam para um comportamento antissocial violento? Com certeza, tem uma relação direta, né? O agressor, ele está ali no ambiente familiar, ele vai externar essa agressão com os animais, com crianças, com idosos, com a mulher, porque ele está no momento ali também às vezes querendo mostrar esse poder, né? Ou num descontrole emocional naquele membro que é mais frágil, nada mais frágil do que o animal. Isso acontece muito e é maravilhoso a gente estar tendo agora essa oportunidade, enquanto nós aqui que buscamos um mundo melhor, de falar de todo tipo de violência e defender, né, os animais também, né, porque eles se tornaram um membro da nossa família. Eles não estão mais nos quintais, eles não estão mais tendo uma vida de não conviver com a gente. O animal hoje, ele é tido como um ente da família. Então essa relação que o agressor pode ter com o animal é extremamente agressivo para a família, para as pessoas que estão ali percebendo toda essa externalização de agressividade do agressor. Imagina que uma criança vê um adulto batendo num animal, maltratando um animal, que ambiente que é esse? Ou para a mulher ver o seu companheiro agredindo aquele animal que ela tanto ama, e às vezes até para demonstrar mesmo esse poder, essa violência, às vezes para intimidar. Isso tem acontecido, acho que a mídia hoje está noticiando muito, e que bom que a gente está podendo falar sobre isso para conscientizar as pessoas, para tentar quebrar esses comportamentos antissociais e agressivos. E um adulto que pratica violência contra o animal, existe alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, de que ele pode ter sido uma criança que sofreu algum tipo de violência? Vocês têm observado esse tipo de comportamento? Sim, dentro da psicologia é muito analisado o comportamento humano desde na infância, Tanto é que tem crianças que têm traços de psicopatia, que desde crianças externalizam a sua agressividade ali com os animais, que já é um indício de que ela não está bem. E pessoas que sofreram na infância e na adolescência violência, abuso, porque existe um índice altíssimo de abuso. Não só a mulher, homens também sofrem abusos e se tornam depois pessoas agressivas e agressores. Pessoas machucadas machucam pessoas. É verdade. Quais são os sinais de alerta, doutora, para que se estabeleça esse link? Assim? O agressor, geralmente, ele é cruel? Existe algum traço assim que a gente possa observar? Hoje é dado muita voz, e se falar, acho que as redes sociais estão tendo esse papel
de estar mostrando para nós, principalmente para nós mulheres, né, e para os animais que também ali, os membros da família estão vendo, para tentar perceber quem são esses agressores, né, que é o que nós estávamos comentando, né, doutor? Que tem um perfil do agressor, geralmente o homem, né, o arrimo de família, o pai, né, são pessoas assim, não que não tenham mulheres agressivas e violentas, né, mas tem ali um ser humano que está em desequilíbrio e que essa pessoa precisa também, que olhar que é esse que nós vamos dar, né, que o direito vai dar, que a psicologia vai dar, que a saúde mental vai dar, porque se tem alguém agredindo, tem alguém que está em desequilíbrio, né? E quais são os motivadores dessa agressão? Né? E por que ele está externando em pessoas tão fragilizadas, né? Que a gente vê na nossa sociedade, que a mulher, né, ela é mais frágil, o idoso é mais frágil, a criança é mais frágil, e o animal mais ainda, até porque ele não tem voz, né? Verdade. Quer fazer mais outra consideração? Gostaria de agradecer a oportunidade. Em algum momento, talvez também, né, no bate-papo, a gente pode... A gente faz questão que fique. Adoro. Agora nós vamos falar um pouco com o Dr. Bruno Porrelli Sarto, que é advogado, criminalista e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, da subseção de Avaré. O Dr. Bruno vai nos explicar a respeito da violência doméstica e também a respeito dos direitos humanos, né, Dr. Bruno? Exatamente. Então, antes de adentrar esse tema, fazendo um link, né, entre a teoria do elo e o direito, precisa identificar dois pontos, o sujeito ativo e o passivo, nessa relação, até mesmo para o direito poder agir, né? Então, o sujeito ativo é nada mais que o agressor. Aquele indivíduo que assume um papel, no caso, como foca a teoria do elo, é a personagem principal na relação doméstica. Geralmente não é regra, é o homem e aquele que detém o poder sobre a família, o poder principalmente econômico na relação. E o sujeito passivo são a vítima ou as vítimas, a depender do tipo do núcleo familiar ali na relação. Então, sempre que há um membro na família que é agredido, não importa quantos habitam ali, todos automaticamente são agredidos. Todos. Então, se um animal sofre maus tratos, qualquer membro da família vai sofrer. O animal, às vezes, não precisa ser demonstrado, aquele mal não precisa diretamente ao animal. Pode ser entre pessoas, né? Violência interpessoal. Mas o animal, automaticamente, também será agredido. E qual é o papel do Estado? O Estado vai ter que intervir. Ele vai ter que criar mecanismos de combate e, para punir, ter uma sanção nesse resultado. Perfeito. Agora, quanto à violência doméstica, doutor, aonde pode ser denunciada? A violência doméstica, a primeira vítima precisa ser encorajada a denunciar e ela precisa, muitas vezes, enxergar que ela sofre essa agressão. Porque quando tratamos da violência moral, muitas vezes, além de ser difícil a comprovação, ela não enxerga ela não enxerga que ela sofre. Então, todo o processo criminal, ele se inicia na delegacia. Então, ela precisa ter, principalmente, uma rede de apoio, ela precisa buscar um apoio, um conforto, porque o sujeito ativo ali é o personagem que detém o poder em todas as esferas sobre a vítima. Ela precisa procurar uma autoridade policial, Ministério Público, um advogado da sua confiança, para dar um andamento, ONGs, o CRAS, até mesmo a ONG Animal, ela tem um papel muito importante. Ajuda psicológica, a procurar ajuda, ela identifica, mas sozinha nunca é o ideal. Ela precisa ter uma rede, porque se ela não tem uma rede, ela não denuncia. Ela não tem essa coragem. Sofre calado, né? Por isso que é importante a denúncia, né? É o ponto principal. E as delegacias de proteção à mulher também. Agora nós temos inclusive a Sala Rosa, Sala Lilás, onde a mulher é acolhida num espaço reservado para ter uma abertura, uma intimidade maior
Porque é muito difícil para a vítima, principalmente para a mulher, chegar num ambiente cheio de homens, né, um ambiente que tem outros delitos, outros crimes mais violentos, e contar, expor essa intimidade para uma pessoa A desconhecida. pessoa fica constrangida, É um né? constrangimento muito difícil. Ela se revitimiza contando também. Não quer reviver aquilo, né? Gostaria de fazer outras considerações, Gostaria de- depois nós vamos passar, Então, ainda bate-papo, não vamos embora. Vamos passar Quer por fazer aqui. outra Gostaria de consideração? agradecer a oportunidade. Eu que agradeço, E esse doutor. diálogo é muito fundamental e esclarecedor para toda a sociedade. Nós é que agradecemos, viu? No dia 17 de fevereiro agora de 2022, o Estado de São Paulo promulgou uma lei que obriga estabelecimentos de atendimento veterinário a notificarem à polícia os casos de agressões e maus-tratos contra animais. No caso de cães e gatos, a pena chega de 2 a 5 anos, além de multa e a perda da guarda. Nós estamos com o Dr. Fernando Carrano, médico veterinário, que vai nos explicar um pouco a respeito dessa questão da violência contra os animais. Doutor, é comum? Boa noite, né? Boa tarde. Eu estou enroscando o Fernando. É comum, depois ele corta, o senhor se deparar com animais vítimas de violência? Doutora Juliana, agradeço em primeira mão de estar aqui presente e poder explicar alguma coisa do nosso conhecimento. Faz muitos anos eu sou veterinário e até hoje, de verdade mesmo, uma violência muito forte, durante 30 anos de profissão, uma vez só. E o próprio agressor foi o que trouxe o animal ao atendimento num momento de fúria inesperada dele mesmo, e ele chorava em cima do animal falando o que ele tinha feito. Então as pessoas têm esses momentos, depois acho que a doutora Valéria até poderia nos explicar alguma parte dessa parte humana, né? Que é a hora que a pessoa sai de si. Mas não é comum. Não é muito comum. Não é muito comum. Existem algumas denúncias, às vezes a gente é chamado para ver se tem maus tratos, que é diferente, que é o animal, o cachorro, o gato, tem os cavalos aqui, gado, estão em condições desfavoráveis à vivência deles ali, à saúde, etc. Ali onde que eles estão. Se o ambiente é bom, se não é, se condiz com o que ele precisa para ter a vida satisfatória dele, entendeu? Então isso fica muito da gente julgar como é que é o lugar que o animal está, sabe? Entender das necessidades básicas dos animais. Precisa ser feita, então, uma análise do local, né? Do local, de como ele é tratado, de quais são as possibilidades de ele demonstrar a própria existência dele, os próprios anseios da própria espécie que o animal precisa para poder ter uma vida satisfatória, feliz e não apenas existir. Ele tem que ser uma vida plena, uma vida plena. E a gente vê muito que não tem isso, porque os animais ficam muito enclausurados hoje em dia. E as pessoas não dão muita importância a passeios, a brincadeiras, a um pouco de liberdade. Então os animais precisam dessa vida, eles precisam ver o sol, não só para cima, num quintal. Eles precisam ver o sol no horizonte de vez em quando, estarem vivendo, estarem brincando, estarem convivendo com os outros animais, principalmente os cães, que são animais gregários. Às vezes as pessoas têm um cachorro só, e o cachorro sente a necessidade de outros. Quem são a família desse cachorro? São os seres humanos dentro do ambiente. E como nós estávamos aqui falando sobre agressividade, às vezes as pessoas que são tão destemperadas chegam em casa com algum problema e o cachorro tem aquele amor para dar, infindável, incondicional. E às vezes ele pula, ele brinca, ele quer atenção. E aí às vezes as pessoas descarregam em cima do coitadinho do cachorro que está ali para dar todo o amor dele, e vira ao contrário, né? Ele recebe uma resposta que não é legal, uma agressão às vezes. Mas isso a gente percebe cada dia mais
cada dia com mais ênfase que isso está diminuindo muito, que as pessoas realmente estão se conscientizando da responsabilidade e da necessidade de dar amor. É verdade. Não só para os animais, para as outras pessoas. Foi até reconhecido atualmente que os animais são seres com sentimentos. Totalmente. E a gente estava até falando antes de gravar, né, a respeito da psicologia dos animais, né? E isso o senhor já falava antes, né? Sim. Comenta um pouco. Eu gosto bastante de comportamento animal, principalmente dos cães. Então, o que a gente percebe é que os cães têm uma necessidade gregária. Porque se você vê, você sabe qual que são os animais, os cachorros mais felizes que existem? São os livres. De quem? Quais são as pessoas, os tutores dele? Os indigentes, moradores de rua. Nossa, é verdade. Eles andam livres, eles seguem um líder, que é o morador de rua. Se você pegar alguns filmes e estudos, o morador vai andando e os cachorros vão andando atrás deles e o morador não dá praticamente atenção naquele momento. Ele está pegando um lixo, pedindo uma ajuda, está andando, caminhando, deitado, e o cachorro está ali junto com ele para a proteção dele. Ele faz parte da matilha. E eles estão muito felizes, porque eles são livres, eles estão andando com toda a liberdade. Eles aprendem a desviar de carro, que não pode ir no meio da rua, que ele deve seguir o líder. Quem que é o líder? É o morador de rua. Ele deita, o cachorro deita do lado e é um protetor para ele. Eles comem junto, eles dividem o alimento juntos. Existem 1000 estudos e 1000 filmes para provar isso. E é o cachorro mais feliz. E aí a gente pega um cachorrinho que precisa de toda essa liberdade, de todo esse amor, de todo esse convívio, coloca ele dentro de casa e só vê ele de noite. E não leva nem para dar uma voltinha. Isso é o maior pecado do mundo. Ele precisa passear, ele precisa conviver com o dono. Ele não precisa só alguns momentos, ele precisa mais. A gente também precisa mais. Hoje em dia eles são... E o que a gente percebe é que eles são uma válvula de escape para a falta da natureza na vida das pessoas urbanas hoje. Então o animal é um animal natural, o cachorro é um animal natural, o gato também. O gato é de uma outra forma. Ele está ali, ele convive com as pessoas. Eu convivo hoje com 3 gatos dentro de casa. Os gatos, eles são muito amorosos. Muito amorosos. Só que eles têm uma vida à parte. Eles não são que nem os cães, que eles pulam. Alguns brincam, outros não, mas eles pedem carinho. Eles gostam de estar perto, eles sentem os sentimentos dos humanos como o cachorro. Então, isso tudo é muito bonito. E como eu estava falando, quem são esses animais? São a volta que a gente precisa da natureza, do que é natural, porque eles não conseguem ser antinaturais que nem nós. A gente é muito antinatural. E eles não, eles são sinceros, eles são honestos, eles são naturais. Então, a busca pelos animais hoje dentro de casa é para estar perto da natureza. E quando você leva eles na natureza de verdade, em que eles habitam, em que eles estão, aí a felicidade é total, tanto para nós como para eles, né? É uma delícia, né? Quantas vezes a gente está triste, o animal supre, né? A nossa carência. É verdade. Desde criança eu tenho isso. Tô triste, fico com meu bicho. É gostoso, né? Sim. Ele vem e ele te completa. E o que acontece? Gostoso. Às vezes aquela pessoa que está destemperada chega em casa, o cachorro normalmente é o cão, mais do que o gato. Porque o gato ele não tem tanto esse negócio do encontro. O cachorro não, o cachorro vai. E aí o que acontece? A pessoa está destemperada, e o cachorro chega ali e vai querer dar um pulo na pessoa, que é dele, vai querer fazer festa, aí ele recebe a violência, alguma coisa assim. Mas é difícil. Hoje em dia, graças a Deus, isso está diminuindo bastante, existe ainda, mas o que a gente vê é uma conscientização dia a dia melhorando, essa procura de respeito pela necessidade, do entendimento da psicologia canina, de você chegar em casa, está tudo rasgado, bagunçado, destruído, e as pessoas o que fazem? Normalmente o amor é maior, eles dão risada e falam, o que você fez, cara? Não é assim. E é assim, mas por que ele fez aquilo?
por falta da pessoa estar ali e levar ele para passear, gastar energia. A gente também tem muita energia acumulada, nós precisaríamos muito mais caminhadas, muito mais convívio com a natureza, estarem mais próximos de Deus, né? Que criou toda essa parte de natureza, essa parte urbana, essas coisas foi nós que criamos. Mas Deus criou o mato, criou a água, e a gente está lá para conviver com isso. E quando o cachorro, você leva ele para esse local, você faz esse tipo, ele destruiu a casa. Por quê? Porque ele faltou natureza, faltou convívio, faltou ali aquele momento em que ele precisava sair, ele ficou preso. A energia acumulada é que a gente percebe que as pessoas ainda não têm esse entendimento pleno de que existe a necessidade de gastar energia. Eu conheço várias cidades, inclusive amigos meus, que têm creches caninas imensas, gramados, com tubos para o cachorro passar dentro, terra para fazer buraco, e aí o povo vai lá, esses lugares são maravilhosos. Por quê? Porque é onde o cachorro fica lá na creche, convivendo com outros cães, que é da índole da psicologia canina, e gastando energia. E aí ele volta para casa feliz e contente. Precisava existir mais lugares como esse. Com certeza. Talvez a gente tenha que desacelerar e aprender mais com eles, né? Aprender a ter mais esse contato, né? Essa interação saudável, né? Com certeza. Que é o que a gente deveria ter desde o início, né? Dos tempos, sempre, né? É o entendimento das leis de Deus. Não tem outra explicação. Porque isso tudo, a gente precisa disso. Você pode ver um ser humano que está passado, está ruim, daqui a pouco ele sai, ele vai para um parque, como nós temos aqui na nossa cidade, Horto, fica lá um pouquinho lá, vendo a água, os patos, leva seu cachorro passear lá naquele local, você volta outra pessoa para dentro de casa, você volta com outra energia, volta renovado, revigorado. É muito bom. A própria lei vem mudando, né, no sentido de entender isso que a gente está falando, né, que eles têm sentimentos. Hoje tem casais que disputam até mesmo a guarda, né? É um filho, né? Eu já tive casos assim que eu tive que opinar. Já tive casos em que eu tive que opinar, dar depoimento em quem era o que o cachorro gostava mais, quem era que se dedicava mais ao animal, quem era que tinha maior interação e intimidade com um cão, que foi essa ocasião que eu tive que ser testemunha. E graças a Deus deu certo, a pessoa que merecia ficar com o cachorro foi o cachorro. O animal tá virando um sujeito de direito. Mas foi um caso, nossa. Mudou muito, né? Porque antigamente, assim, existia, até pela própria legislação, a coisificação, né? O animal era coisa. Uma coisa. E hoje esse entendimento passou a mudar através da doutrina, da jurisprudência, né? Passou a ter decisões, né? Hoje se torna um sujeito de direitos. É um sujeito de direitos. Você fala em dignidade animal. Tem dignidade humana das pessoas. Hoje dos animais. Teve uma decisão em 2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que uma ONG representou 2 animais vítimas de maus tratos e os animais eram os autores do processo, representados pela ONG. Então, a indenização, o que for recebido nesse processo, quem recebe são os animais. Hoje até já se fala em animais humanos e não humanos. Foi mudando, né, a cultura, né? Sim, foi mudando a cultura, mas ainda não se mudou esse questionamento, o porquê o ser humano pode se tornar tão agressivo, tão violento. E o grande desafio, eu acho que quando se fala, né, na questão da violência, né, no núcleo familiar e que está extrapolando aí, porque os animais agora estão dentro de casa também recebendo essa violência, porque a violência é muito difícil de identificar porque ela é oculta, porque o agressor ele não é agressor o tempo todo. Ele vai agredir, né, o Dr. Bruno acho que vai entender disso tão bem quanto os psicólogos. O quanto é difícil para as leis de entender o agressor, conseguir julgá-lo, porque ele também não é só o agressor.
e ele vai ali estimular toda a vítima a, né, querendo se perdoar, se arrependendo, se vitimizando, tentando chantagear a vítima. Então é um desafio também, eu acho, para as famílias denunciarem a violência com os animais, a violência com crianças, a mulher buscar a ajuda e criar essa rede de apoio, porque o agressor, ele não é só agressor, ele tem um lado dele que é muito bom, e ele fica nessa oscilação. Ora ele é muito bom e ora ele é essa pessoa muito violenta, mas os indícios, né, da agressividade, ele tá ali, eu acho que vai vindo, né, do jeito que ele trata a esposa, que ele trata a mãe dele, que ele trata o garçom, que ele trata o animal dele, a pessoa vai dando indícios. A tolerância dessa agressividade é que hoje em dia está sendo se falada, e o Estado, né, vocês como defensores aí da lei, que estão buscando criar recursos, quando você me falou que tem sala rosa, que tem mulheres recebendo essas mulheres, isso muda muito, né? E agora leis de proteção, né, doutor, com os animais, isso, então assim, está tendo uma mudança positiva na nossa sociedade, porque as leis também são criadas por nós, seres humanos, são ciências humanas, né? Perfeito, né? Evolui através dos tempos, né? E não pode ficar atrasado, né? Tem que acompanhar a sociedade, né? A gente não pode criar lei prevendo um crime. Então, o Estado só vai agir depois de um fato social. Ele não age como prevenção. Então, primeiro tem-se as violências, existe ainda aquela ocorrência doméstica, tem aquele fato social, e depois o Estado age. Tanto que a Lei Maria da Penha, que não é 2006. Então, só a partir de 2006 tem um tratamento rigoroso desse tipo de delito. Tem esses mecanismos novos. Então, antes não era tão célere, né? Então, precisa também fazer valer esse direito para não perder no espaço. Porque se tem esse mecanismo hoje, não só a Lei Maria da Penha, por exemplo, nós podemos tratar de crianças, idosos, né, transgêneros no ambiente familiar, que ainda não tem uma proteção específica, tem que emprestar uma lei de racismo, porque o Estado ainda é falho nesse aspecto, mas em breve tem. Então tem que fazer valer, porque se você não age, não denuncia, não atua a lei, ela se torna válida. Perde a sua morte, né? É por isso que é importante, né, que todos denunciem, né, tanto a violência contra seres humanos, e esse é o papel da mídia, o nosso papel com os animais, né? Sim. E para que seja rompido esse ciclo, né? Que o link, na verdade, só se rompe quando acontece uma denúncia, porque é uma coisa que vai se arrastar através dos tempos, nunca vai acabar, né? Sim. O agressor agride outro, que agride outro, e aquilo se estende. E essa lei que saiu agora, que nós somos obrigados a denunciar casos de maus tratos, a Lei Maria da Penha, 2006, imagina, olha, veio quantos anos depois veio os animais. Então, é uma coisa que sempre existiu. Está existindo, está em evidência. O que acontece quando essas leis começam a vigorar e começam a ser conhecidas? Foi uma oportunidade imensa e ótima de divulgação dessa lei. O que acontece? A lei veio para inibir um processo que existe. Porque eu acredito que depois da Lei Maria da Penha, devem ter, não sei se tem estatística para isso ou não, mas deve ter diminuído o número de agressões. Ou pelo menos as pessoas tomaram mais cuidado, né? Então agora, o que a gente vê, isso daí é uma questão de educação. É uma questão da humanidade, você ter uma educação e é cultural. Maltratar animal era cultural. Era uma coisa muito feia. É uma coisa de anos, cultural. Antigamente eram comuns as lutas entre animais, as lutas entre cães, e ainda em alguns lugares, alguns repontes, não tem muito ainda. Até sexualidade com os animais. Sexualidade era uma coisa absurda. Então isso é cultural. E essa cultura vem, graças a Deus, evoluindo e se tornando essas coisas, essas barbaridades, muito menos frequentes, muito mais denunciáveis, muito mais vigiadas. E quando você tem uma vigilância,
sobre esse tipo de situação, a gente consegue coibir futuras ocorrências. Então, a educação é uma das maiores, a maior arma que a gente pode ter. Leis como estas e conversas como estas que nós estamos tendo hoje aqui teriam que fazer parte integrante de umas aulas de biologia na escola. Porque você cria crianças com conhecimento. Você começa, desde porque na infância é que as consequências vêm só na idade adulta. Então, quando você consegue pôr nas pessoas, na infância, que o amor é o principal sentimento que você tem que ter na sua vida inteira, em relação a tudo e a todos, o respeito e a consciência, você consegue resultados para frente. Então, quando você investe em educação ambiental, educação moral, então você consegue lá na frente um mundo muito melhor, né? A gente tem uma visão futura com maior esperança e com mais amor envolvido, e as pessoas vão se vigiar mais e vão dar exemplos e tudo vai ser melhor, não é mesmo? É verdade. Muito se educa pelo exemplo mesmo, né? É o exemplo. Sim, e é uma necessidade, né? A sociedade se mobilizar, principalmente os poderes, de ter essas leis que nos dão proteção, né? A lei protege, mas não previne. Não existe lei que previne crime, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha está em vigor. Agora você está falando o que eu achei. Tem diversas leis, lei que protege as crianças, mas diariamente há esses delitos. Então, a única forma de combater a educação. Educação. A lei não vai proibir. As escolas teriam que ter uma matéria. Não tem como. Eu sempre digo que as escolas tinham que ter uma matéria que chama Noção das Coisas. Sobretudo, como é que prega um prego na parede, como é que se gera energia. E isso é noção sobre o amor, para tudo. Isso é uma infinidade de coisas. Uma noção das coisas, de tudo. Seria uma matéria em todas as fases da educação, desde a pré-escola até o fim do curso superior, até nas escolas de idosos, aquela coisa, para ter noção das coisas, noção de saúde, noção de como é que se vive, o que acontece, como é que faz para ter um bife, como é que faz para ter uma alface, que as pessoas não têm conhecimento da natureza das coisas. Como é que funciona uma hidrelétrica? Isso não se dá na escola. Não, é na vivência. É na vivência das pessoas, que a gente vai aprender durante a vida, os buscadores. Esses dias mesmo você pode ver, de vez em quando vão repórteres das ruas e fazem perguntas muito básicas para as pessoas nas ruas e elas não conseguem responder. Porque na escola não foi dado a eles esse tipo de noção das coisas. Isso mostra quão pobre nós somos ainda na educação, quanto precisa evoluir. Mas eu acho que as coisas têm se encaminhado para que evolua. Está melhorando muito, a né? lei, ela não vai prevenir realmente o crime, mas ela reprime, ela dá uma segurada, né? É o controle social. É o controle social. Não vou delinquir, senão eu vou ter uma reprimenda, né? Vou sofrer a penalidade. Eu acho que a punição, ela é educativa, porque muitas totalmente. Pessoas vão deixar de ter um ato violento, seja com os animais, ou com as mulheres, com as crianças, por medo da punição. Às vezes não é nem que ela tenha aí um bom controle dessa agressividade, porque entra um outro fator aí que não é discutido, que é a inteligência emocional, que é a saúde mental, que é a qualidade de vida, porque isso, né, eu acho que assim, informação, hoje na era do celular, que a gente tem informação o tempo todo, se fala demais disso, mas a gente não tem claro quais são os nossos sentimentos, quais as nossas emoções, como controlar nossa mente, né? Da onde vem essa agressividade, que comportamento é esse? É educação emocional. Sim, por que eu não estou conseguindo controlar os meus impulsos agressivos, que são naturais, né? E Jung, ele tem uma sabedoria muito interessante, ele fala assim, metade de mim é luz e metade de mim é sombra. E é na mesma proporção, né? Ou seja, eu tenho um anjo dentro de mim, mas eu também tenho um lado monstro, que em algum momento ele pode se reverberar.
né? A gente vê atitudes violentas em briga de trânsito, né? Comportamentos violentos em torcida organizada de time de futebol, né? Tanto é que teve uma época, eu lembro, que foi proibido, que as pessoas são pais de família, são cidadãos, são pessoas saudáveis, e ali ela sofre um processo de coação e de olhar para o outro como inimigo, porque eu sou corintiano e você é palmeirense, quer dizer, ela perde o discernimento. E o meio ambiente também forma a pessoa nesse meio que ela está, né? O meio ambiente, né? Sim. Então, a agressividade, eu acho que ela precisa ser falada. Precisamos falar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre autoconhecimento. Quem somos nós, né? Que ser é esse? O que eu estou expressando aqui? Em que momento que eu me cedo com o outro? Por que eu me cedo com o outro? Quais são os gatilhos que estão me adoecendo? Quais são os fatores que levam à agressividade, né? O desemprego, a miséria, a bebida, a desigualdade social. Por que o Brasil é tão violento com os homossexuais? Né? Por que é tão violento? Por que tanto índice tão alto de feminicídio? Né? Que masculinidade é essa frágil? Que o homem ele tem uma relação de poder sobre a mulher, de posse, né? Num momento que a gente pode viver 90 anos, ter vários parceiros, se relacionar em harmonia, né? Hoje tem a guarda compartilhada, comportamento sexual pode ser mais livre, né? Porque amor é amor. Né? Quando Jesus fala amar o próximo, ele não colocou vírgula, mas se for gay, mas se for, né, judeu, né? Então, são absurdos que a gente precisa discutir, porque nós precisamos deixar de ser primitivos. Isso é educacional, a nossa educação é muito precária. Mas os primitivos não tinham tantas restrições e julgamentos. A gente tem, nos últimos, vamos dizer, 2000 anos, que é depois de Jesus, 2000 e poucos anos, 2000 anos, é um jeito. A gente tem 10.000 anos de Homo sapiens. Aí antes disso nós éramos caçadores-coletores. E a gente tem 30.000 anos para trás de história que a gente tem que ver, e não tinha essa discriminação, esses julgamentos, essas coisas daquelas tribos primitivas, a gente traz muito deles. Olha, eu discordo de você, doutor. Mas a gente traz muito deles, bastante. Eu discordo, eu acho que o ser humano foi mais violento. Não, ele é, mas ele era violento por conta de sobrevivência. Ele tinha conta de sobrevivência. A gente foi evoluindo e organizando uma sociedade para viver em conjunto, para viver nos próximos. Mas antes também era assim. E aí, se você pegar a história da humanidade, ela é cíclica. E aí ela é violenta, a gente foi deixando de ter comportamentos primitivos, mas dentro de do mesmo grupo familiar e do mesmo grupo de convívio, o amor era intenso. Contra o outro grupo existia a violência, por questão de sobrevivência. E isso é cíclico. Você vem desde antes de 30 mil anos atrás até hoje. Se você vê o que acontece na humanidade, pega o Antigo Testamento e vem nele. Depois veio Jesus para nos explicar o que é o amor. Mas aí vem todo esse contexto que está acontecendo no mundo inteiro, por uma bobagem que eu não sei o que é, a gente não entende o que é. Eles estão brigando por quê? Pra quê? Gente, a vida é tão bonita, tão feliz. Pra que ficar essa briga errada toda aí, esse julgamento pelo poder e cerceando a liberdade de todos? O poder, que a liberdade. Então, cortar a liberdade. Sim, inclusive todas as lutas foram por poder, né? Por poder, inclusive o agressor, ele quer mostrar poder por, na verdade, um comportamento extremamente sem poder. Sem poder. Né? Porque destruir até uma criança faz. O difícil é construir. Né? Tem uma sabedoria zen budista que eu acho muito bonita, uma historinha zen budista. Né? Um mestre estava andando por um caminho e falaram: ó, não vai por aí que tem um psicopata solto, ele vai te matar, ele vai destruir tudo, ele é muito violento. E aí quando, né, e o
E o Messi continuou andando por aquele caminho. Ele sabia que ele ia encontrar o agressor. E quando ele encontrou o agressor olhou para ele e falou assim: mas você não tem medo de mim? Né? Eu sou violento, eu sou perigoso. Ele falou assim: olha, quebra esse galho dessa árvore. Ele foi lá e quebrou. Falou: não, isso tudo bem. Agora, colhe o galho da árvore. E na hora, esse agressor ele teve esse insight. O que eu estou fazendo é tão desqualificado. Por que nós, enquanto seres humanos, queremos, no caso do direito, quer cercear esse comportamento que oprime, que agride, que é violento, que machuca, e nós da psicologia tentamos entender não que a gente seja contrário à retenção da pessoa, porque tem pessoas que realmente não podem conviver em sociedade, elas estão tão desequilibradas que elas causariam caos, elas são realmente violentas, mas a gente quer entender por que esse ser humano está tendo um comportamento tão sem qualidade de intelectualidade, porque o maior desafio é construir, não destruir. É amar, tanto é que os homens mais poderosos que passaram no planeta, eles são conhecidos pela energia do amor. Né? Jesus, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Os homens mais famosos da história não são conhecidos pela violência. Tanto é que o que instiga a gente ver uma série de um serial killer, algo, ou de um comportamento violento, que a gente quer entender, quando você vê, por exemplo, Alzheimer, a gente quer entender, tem estudos dentro da psicologia, quem são os psicopatas? 99% foram abusados, violentados. Que imagine para um homem, ser humano, uma criança, ela ser violentada sexualmente por um adulto que era para o proteger. Então há uma cisão ali da psique, da personalidade, de uma revolta, Quem é esse agressor? Então volta nessa discussão. A saúde mental, a qualidade de vida, o autoconhecimento, e também é uma frase filosófica, conheça-te a ti mesmo, e também bíblica, conheça-te a ti mesmo, porque nós somos desconhecidos de nós mesmos. E esse ser humano, ele precisa, nós enquanto seres humanos, precisamos nos conhecer, precisamos olhar para nós e tentar entender nessa sociedade que está em transformação. Eu tenho uma visão extremamente positiva de ser humano, apesar de saber, a gente estava até conversando lá fora em off, que a gente nos bastidores, que o planeta é violento, tem guerra, tem violência, tem miséria, mas também, quando Jesus esteve no planeta, talvez, eu vi alguns estudos falando que não tinha nem 2 milhões de pessoas encarnadas. Hoje o planeta tem quase 8 bilhões. Muita gente. É verdade. Então, assim, a coisa é muito maior, mas a gente já está falando do amor, dos animais, da violência, já está tendo espaços, dentro do direito, dentro da psicologia, dentro da clínica veterinária, do veterinário não tratar mais o animal como uma coisa, Tem o protocolo, acho tão bonito quando o veterinário ele trata o cachorro pelo nome, e essa relação que a gente está tentando estabelecer. Somos todos irmãos, estamos no planeta, partilhando essa experiência que a gente chama de vida, e a gente pode fazer um trabalho para tentar melhorar isso aqui. Inclusive, esse é o objetivo, É o objetivo de hoje. É propagar conhecimento, informação, e que as pessoas, sempre que puderem, denunciem, porque só através da denúncia é que vai chegar às autoridades competentes mesmo, O Estado nunca vai conseguir nos proteger na integralidade, que você não sofra maus tratos na sua casa, que seu pet não sofra. Mas uma vez que essa agressão, esse ato ilícito, ocorrer, é obrigação nossa, enquanto ser humano, enquanto operador do direito, enquanto veterinário, psicólogo, cada um na sua área,
trabalhar em conjunto, eu adorei a entrevista de todos, para que a gente possa romper esse elo, né? Só assim esse elo de violência, de maus tratos, as coisas que esse agressor sofreu lá na infância, pode ser efetivamente cumprido, corte de um né? ciclo, né? É o corte de um ciclo. É uma somatória de fatores e entendimentos para que a gente possa estar tentando melhorar isso tudo aí. E vai ser uma luta sempre contínua. A gente tem que estar sempre atento e sempre lutando. Isso é patente, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente não tem propósito nenhum e não vai deixar legado nenhum. Isso não tem graça nenhuma de existir, né? E propagar informação, né, é uma forma de educar, né? Com certeza. É o que a gente tenta fazer, né? Atingir o maior número de pessoas, né? Para que as pessoas saibam que existem leis e que se praticar maus tratos, tanto contra seres humanos como contra mulheres, né? Pessoas de modo geral, ela vai sofrer a punição. Ela vai ter uma sanção. Então, eu gostaria de agradecer a todos a presença, por ficarem descendo. Agradeço a todos, agradeço a parceria, a bate-papo foi muito jóia. Espero que tenha mais, adorei, viu? Muito bom. Muito bom projeto, parabéns. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns para a OAB de Avaré, que vocês sempre fazem trabalhos maravilhosos. E eu tive a oportunidade de fazer uma campanha das máscaras junto com várias entidades de Avaré, e uma das que mais colaborou e que mais esteve presente foi a OAB Avaré, na pessoa do Pedro e na pessoa do André Paludo. Os dois foram presentíssimos na evolução da campanha da máscara durante a pandemia. A OAB esteve presente na pessoa dos dois muitas vezes, e tem muitas mais pessoas lá também que trabalharam, que deram sangue, mas os dois eram que representavam vocês, estavam à frente. Pedro Fusco e o André Paludo. De mandar um abraço ao Dr. Pedro Fusco, ao nosso presidente, e ao vice-presidente André Paludo, que desempenha realmente um papel fundamental. O André foi a pessoa-chave. O André foi o tem um cara coração da vez, gigante, lá, né? O André tem um coração que não cabe, né? Não, pessoa que nem o André não é qualquer um, né? É uma raridade. Isso, é diferente. Um grande abraço e eu agradeço a oportunidade que a OAB nos deu de fazer esse podcast. Boa tarde. E agora? Esse podcast valeu. Valeu. Foi bom demais.